Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sexta-feira Santa, Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O ofício solene de hoje é celebrado na basílica chamada Santa Cruz, em Jerusalém. Representa esta basílica a cidade de Jerusalém e, conservando-se nela uma das principais relíquias da Santa Cruz, mais particularmente relembra o lugar em que Jesus foi crucificado. O imperador Constantino transformou o palácio de Santa Helena em igreja, agradecendo a vitória que alcançara sobre seu adversário no sinal de Cristo, no ano 312. Féria Sexta em Parascheve é o nome do dia de hoje na liturgia romana. Parascheve é a preparação para o grande sábado. Para nós católicos, é a preparação para a ressurreição. Nesse dia, a Santa Igreja não celebra o santo sacrifício da missa. Em sinal de luto e para realçar mais a morte de Nosso Senhor na cruz, ela congrega os fiéis em redor do sumo sacerdote que se oferece como vítima pelos pecados do mundo. É dia de luto universal, em que nossos corações compassivos se convertem a Deus, nosso Senhor e Salvador, e deste modo, com Ele, nos preparamos para a ressurreição. Entre lutos e prantos, celebra hoje a Igreja o maior dos acontecimentos, a morte do Deus Redentor, Salvador dos homens. Este inefável mistério, tão frequente e claramente anunciado nos séculos anteriores, é o triunfo adequado da divina justiça e o primor glorioso da misericórdia infinita. Quem o realizou foi a ilimitada caridade do Verbo encarnado, que desde Ab eterno quis aniquilar-se, sofrer e morrer na hora marcada para reconciliar, com o sacrifício de um Deus homem oferecido como vítima, o céu com a terra. Filhos da Igreja, nascida no Calvário, com ela meditemos, com o coração e o espírito, a paixão de Deus nosso Salvador, acompanhando os santos ofícios, cujas cerimônias renovam aos olhos da fé o espetáculo terrível a um tempo e consolador, que com o último suspiro de Cristo na cruz fez eclipsar-se o sol, a terra tremer, os mortos ressuscitarem, rasgar-se o véu do templo antigo, onde já não queria ser adorado o Deus de Israel. Unamos também nossas preces, as que ela, a Deus, dirige para a salvação de seus filhos de todas as condições, rogando com ela pelos pontífices e sacerdotes, pelos chefes e povos dos diversos estados, pelos pecadores de toda a idade, pela conversão dos hereges, cismáticos, idólatras, dos próprios judeus deicidas. Assim, a cerimônia de hoje, a Santa Igreja a divide em três partes. Temos as leituras e orações solenes, depois a adoração da Santa Cruz e, por fim, a missa dos pré-santificados. O ofício de hoje, pois, consta de lições da Sagrada Escritura, entremeadas de versos análogos e da paixão. A Igreja esmerou-se em conservar neste ofício toda a bela antiguidade que recende de cada palavra, cada página, cada cerimônia. Começa, por exemplo, o ofício com 2 lições, porque assim usavam recitar outrora 2 lições na Santa Missa. Elas não têm título, estas lições,
porque é como que nos foi roubado Cristo, nosso chefe, nossa luz, como o título ilumina o livro e dá a direção da leitura. A primeira é do profeta Oséias, e na segunda, Moisés descreve a cerimônia do Cordeiro Pascal, imolado e comido com pães ázimos e alfaces amargas pelo povo de Deus prestes a sair do Egito, de vestes arregaçadas, de bordão na mão e às pressas, porque chegara a Páscoa, a passagem do Senhor. Era a figura de Cristo, o Cordeiro Pascal, e esta epístola, reportando-nos a 3.500 anos de antiguidade, mostra que já então era Cristo o que é hoje, a fé e esperança do gênero humano, e que abrange todos os tempos a Santa Igreja Católica. Terminadas estas belas orações e leituras, a Santa Igreja procede com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Canta-se a paixão, o texto de São João. Todos acompanham, pois, este maravilhoso texto da paixão de nosso Senhor, com os sentimentos, pois, de adoração, de respeito e veneração para com nosso amado Salvador. Terminada, pois, a paixão, o celebrante vai ao lado da epístola e começa as admoestações com as orações. Reza-se então pela Santa Igreja, reza-se pelo Papa, reza-se pelos bispos, padres, diáconos, todas as ordens menores, pelos confessores, virgens, viúvas e por todo o povo. Reza-se ainda pelo governante, pelo rei, para que Deus, pois, lhe conceda as graças de poder governar bem. Reza-se ainda pelos catecúmenos, pelos que estão se preparando para receberem o batismo. Reza-se ainda pelos hereges, cismáticos, enfim, pela conversão destas pessoas, para que deixem os seus erros e voltem ao seio da Santa Igreja. Reza-se ainda pelos pérfidos judeus, e diz a oração, para que nosso Deus e Senhor tire de seus corações o véu de cegueira, a fim de que conheçam a nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja termina rezando pelos pagãos, para que Deus, em sua onipotência, tire a iniquidade de seus corações e que deixem seus ídolos, que se convertam ao Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo nosso Senhor. Pois são orações que a Igreja, a Santa Igreja, como que dirige aos pés da Santa Cruz ao seu amado esposo. Terminadas estas orações, estas súplicas, procede-se com a adoração da Santa Cruz. A solenidade com que a Santa Igreja reveste as cerimônias da adoração da cruz mostra sua solicitude e o seu amor para com o mistério de nossa redenção. São 3 atos sucessivos que o celebrante faz, subindo de cada vez mais um degrau e aproximando-se cada vez mais do altar, descobrindo uma parte da cruz e cantando em tom mais alto o Ecce Lignum Crucis, eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. É a representação do drama da crucifixão. Jesus foi pregado na cruz, vinde e adoremo-lo. Todos os sacerdotes e fiéis, 2 a 2, de pés descalços, aproximam-se, fazem 3 genuflexões e beijam os pés do crucificado nosso Salvador. Enquanto todos adoram, os cantores e o coro alternadamente cantam os impropérios, as queixas de Jesus ao seu povo infiel.
Elas se dirigem também a nós e nos concitam a uma sincera e humilde conversão. Unimo-nos a Jesus crucificado e com ele rendemos o nosso culto de adoração ao Deus Santo, forte e imortal, e satisfazemos por nossos pecados. As respostas são em latim e em grego, as duas línguas principais, para significar que toda a humanidade se reúne aos pés da Santa Cruz. O celebrante recebe a cruz das mãos do diácono e, descobrindo o braço direito, pois canta o Ecce Lignum Crucis. Assim, esta magnífica cerimônia de adoração nos deve levar, pois, a nos humilhar, a olhar para esta humilhação em que está nosso Senhor e também de nossa parte nos humilharmos pedindo perdão dos nossos pecados. Não esqueçamos que este símbolo de desprezo se tornou para nós, neste momento, o sinal de nossa vitória, de nossa redenção. Eis porque, no mais íntimo de nossa alma, deve irromper a oração que a Igreja nos manda rezar na seguinte antífona: Senhor, nós vos adoramos. Nós adoramos vossa cruz, celebramos e glorificamos vossa santa ressurreição, porque foi pelo madeiro da cruz que a alegria apareceu no mundo inteiro. Deus se compadeça de nós e nos conceda a sua bênção. Faça resplandecer sobre nós a luz de sua face e tenha piedade de nós. Senhor, nós adoramos a vossa cruz, celebramos e glorificamos a vossa santa ressurreição. Jesus Cristo venceu a morte na cruz e por esta vitória também nós nos alegramos. Terminada, pois, a adoração da Santa Cruz, procede-se com a missa dos pré-santificados. Encaminham-se todos à capela em que no dia anterior foi exposto o Santíssimo Sacramento. A grande hóstia consagrada na véspera é levada ao altar, onde é consumida pelo celebrante, o único a comungar nesta missa, ou melhor, nesta cerimônia. Ditas as orações, depois da comunhão, o celebrante e os ministros voltam à sacristia. São muito dignos de louvor os piedosos costumes, pois, de fazer a via sacra e de visitar o Santo Sepulcro neste dia. Devemos, pois, rezar, e principalmente aqueles que não terão oportunidade de participar das cerimônias de adoração da Santa Cruz, pois em suas casas podem rezar a via sacra, podem rezar o Santo Terço, meditando os mistérios dolorosos, podem sim unir-se em adoração a nosso Salvador. A adoração da Santa Cruz, pois é concluída, e assim faz-se a procissão do sacramento, no qual se canta um bonito hino que é o Vexilla Regis. Eis que se tira a campo o nobre estandarte do Rei soberano, e brilha refulgente a cruz misteriosa em que, para dar-nos vida, a vida morreu. E assim segue este hino maravilhoso em honra da Santa Cruz, em honra de nosso Salvador. Muito importante, pois, como dizia, que tenhamos estes sentimentos de piedade, de recolhimento. Que grandeza nestas cerimônias e que eloquente simplicidade. Vemos, por exemplo, a Igreja canta em duas línguas, em latim e em grego, convidando a todas as línguas e nações a adorar e amar com ela, a erguer a Deus o brado de sua dor
e de seu louvor. Os padres, diáconos, 3 vezes de joelhos, pois para honrar a Santa Cruz. Lembram também as 3 quedas no caminho do Calvário. Quando descoberta de todo a sagrada imagem sangrenta do crucificado, acodem todos para beijá-la, para reverenciar, para adorar a Cristo. Desde os reis, os pontífices, cardeais, bispos, patriarcas, clérigos, o povo, pessoas simples, ricos, pobres, todos descalços e reverentes. Poderíamos dizer, trata-se de uma imensa família que chorosa cerca o leito mortuário do chefe e pai. Nenhum comentário teria a eloquência das sagradas expressões que acabamos de ouvir. Olhemos, ouçamos o longo discurso da Igreja, Nossa Mãe, e do Calvário, assim representado. E voltemos, pois, para as nossas casas, depois destas cerimônias, como o centurião, a bater em nosso peito, detestando as nossas ingratidões, reconhecendo a nosso Senhor e Salvador como Rei e Senhor de nossa vida, e resolvidos antes a morrer do que cometer pecados, do que de novo agravar tão bom e generoso Salvador e nosso Pai. Que Deus, pois, tenha piedade de nós. Aproveitemos este dia santo para rezar. Aproveitemos este dia santo para estar, pois, imbuídos de oração, com reverência, com fervor, com piedade. Deixemos todas as distrações, deixemos tudo aquilo que possa atrapalhar nossas meditações. Não é dia para festa, não é dia para comilanças, não é dia para beber, se divertir, não é dia para músicas, não é dia para filmes, não é dia nem sequer para ligar as televisões, dia para as redes sociais, nada disso. É dia para rezar, é dia para meditarmos a paixão de nosso Salvador. Podemos meditar a Via Sacra, podemos rezar o Santo Terço, podemos meditar as 7 palavras de Nosso Senhor na Santa Cruz, e aqui trazemos estas palavras. A primeira, meu Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. A segunda, dirigida ao bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira, dirigida a Maria, mulher, aí está o teu filho, e a São João, aí está a tua mãe. Quarta palavra de Nosso Senhor, tenho sede. Quinta, meu Deus, por que me abandonastes? Sexta, tudo está consumado. Sétima, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Meditemos, pois, estas santas palavras que nosso divino Redentor, pois, pronunciou. São suas últimas palavras antes de morrer por nós, antes de dar o último suspiro. No ofício da noite continua o luto. Ecoam a voz lúgubre de Jeremias, os gemidos das santas mulheres, como que chora a igreja a sua viuvez sobre o túmulo de seu esposo. Oremos. Ó Deus, que sois todo amor, eu vos dou graças que à morte entregastes vosso Filho único para me resgatar. Não permitais que eu perca o fruto da sua paixão. Deus tenha piedade de nós, que nossa boa Mãe do céu, a Virgem das Dores, nos abençoe e interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.